Boa tarde, boa noite, dependendo da hora. Mas eu quero em especial te saudar você, meu querido amigo, meu querido seguidor, que até hoje está seguindo a nossa página, para que goze de boa este mês que está a iniciar e de referir que estamos a iniciar bem, pois o administrador dessa página ele é aniversariante do mês, então isso é muito bom. Em primeiro lugar, eu quero convidar meu querido amigo, querida minha amiga, para que assim que receber este vídeo, se inscreva no nosso canal. Assim que pegar o vídeo aí, né, de surpresa, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para sempre que nós formos a partilhar novos vídeos, você tenha acesso, tá bem? E de seguida, após ter assistido o vídeo, então compartilha para muita gente. Porque nós hoje e sempre, né? Hoje, como de sempre, vamos partilhando componentes ou conteúdos muito interessantes, tá bem? Então hoje nós queremos falar de um exame que muita gente conhece, embora se calhar pode não entender a essência desse exame, que é CD4, tá bem? Então, o que vai ser CD4? Como vocês sabem que o nosso sangue é composto de certas células, sendo que uma das células é o glóbulo branco. E o glóbulo branco ele é dividido também em certas séries celulares. Estamos a falar de linfócitos, estamos a falar de basófilos, estamos a falar de monócitos, estamos a falar de neutrófilos, estamos a falar de eosinófilo. Sendo que o CD4, CD8 são células que saem a partir dos linfócitos, sendo que os linfócitos também são classificados, tendo linfócito B, assim como linfócito T. Então, o que vai ser CD4? Bom, CD4, assim como CD8, as duas são linfócitos T, não é? Elas são células do linfócito T, sendo estes essenciais para o sistema ou então para o funcionamento do sistema imunológico, não é? Sistema de defesa, assim digamos. Sendo que as células CD4, elas coordenam a defesa do corpo e orientam as outras células para atacar certos vírus ou então atacar os vírus, assim como certas bactérias. Esse é CD4. Ao passo que CD8, ele é uma célula que age de forma direta. Então, ele destrói de forma direta as células que já estão infectadas ou que já estão doentes. Então, é CD8 que vai atacar. Ao passo que CD4, o trabalho dele é coordenar as atividades imunológicas, assim como também orientar certas células, certos anticorpos, especialmente o CD8, para destruir as células infectadas. Como é que essas células funcionam? Bom, o CD4, que é o chamado linfócito T auxiliar, ele aqui nós podemos trazer três funções para cada, sendo que a primeira função, CD4, ele funciona como general ou coordenador da imunidade, como que é? Da imunidade. O general é aquele que comanda, o general é aquele que dá ordem. Então, é o caso dos linfócitos T auxiliares, entre aspas, CD4, tá bem? E depois, outra função é que o CD4, ele envia sinais químicos para ativar as outras células de defesa, não é? No caso do linfócito B, assim como o CD8. Então, quem vai enviar sinais químicos é CD4. Vai enviar para quem? Para linfócito B, para linfócito, a melhor CD4, CD4, CD8, não é? Então, esse CD4 está a funcionar isto. A outra função é que CD4 são os principais alvos do HIV.
Daí que quando há uma invasão, quando há uma infecção do HIV, a primeira célula a ser fragilizada é CD4, não é? Linfócitos T citotóxico, que é CD8. Auxiliar citotóxico. Auxiliar que ele vai coordenar, o trabalho dele é coordenar, mandar ativar ou ativar, não é? CD8, citotóxico, então ele vai atuar como soldado de ataque direto. Se há uma invasão, então a célula indicada para bombardear esse espaço, a célula indicada para colmatar seu problema é o CD8, tá bem? Então, a primeira função é que ele vai servir de soldado direto. A segunda função é que CD8 ele identifica, assim como também mata as células do próprio corpo. Se existir alguma invasão de uma célula, não é? Vamos supor que o vírus entrou, invadiu uma certa célula do nosso organismo. Quando o CD4 mobilizar a ação de outras células, não é? De outros anticorpos, o CD8 ele não vai escolher, ele vai destruir tudo por completo, tá bem? E depois temos também a questão de então, e depois existe também CD8, como nós aqui mencionamos, e Natural Killer, NK. Essas duas células são comutativas, não é? São comutativas. Ou seja, células NK, elas são produzidas naturalmente, ou seja, elas fazem parte da imunidade inata, não é? Ao passo que as células CD8, elas são produzidas mediante a invasão do corpo, a invasão do organismo, mediante a orientação das células CD4 para a sua produção. Por isso, os dois têm o mesmo papel, que é destruir, ou seja, enviar sinais químicos, estamos a dizer, identificar e matar células do próprio corpo, destruir por completo. Então, as duas células têm essa funcionalidade. A diferença é que CD8 ele espera ser produzido mediante a invasão do corpo, mas NK naturalmente ele já está produzido. Por isso ele é chamado de Natural Killer. Tá bem? A outra função das células CD8 ou dos linfócitos T citotóxicos é que eles impedem que certas infecções se espalhem, não é? Para o corpo todo, para o resto do nosso organismo. Quando há uma invasão, geralmente certas infecções eles tendem a se alastrar para várias partes do corpo. E qual seria a relação que existe entre CD4 e CD8? Bom, de forma apropriada, não é? A proporção normal entre CD4 e CD8, não é, no sangue, geralmente acredita-se que cada CD8 ele deve estar coadjuvado com 2 CD4, tá bem? Então, olhando nas relações, é que CD4 sempre deve apresentar valores altos para co-associar-se com CD8, tá bem? A outra questão também é que o exame em si, não é, que mede esses valores, ajuda a avaliar a força do sistema imunológico e também monitorar aquilo que é e também monitorar as doenças como HIV e outros problemas imunológicos também. Como sabem que existem várias doenças que geralmente podem provocar o enfraquecimento da nossa imunidade. Então, CD8, CD4 juntos, eles ajudam a monitorar esses problemas, tá bem?
Em que consiste o exame, então? O exame de CD4 geralmente é uma análise, é um teste, não é? Que mede aquilo que é a quantidade dos linfócitos T, em especial CD4+. Esse é o exame. O exame, ele não se cinge em medir CD8, não. Ele vai medir CD4, que são coordenadores de uma atividade imunológica. Tá bem? Sendo que nesse processo, ele vai medir o nível da imunidade da pessoa ou do paciente, vai ajudar também a controlar o início, ou seja, vai ajudar a orientar o início ou então controle de um certo tratamento médico, não é? E não só também, ele vai identificar os riscos de infecção, ou seja, de infecções oportunistas. O que se verifica é que sempre que houver invasão do vírus HIV, por exemplo, ele vai tentar enfraquecer a imunidade e esta pessoa passa a ser suscetível em outras novas infecções, as chamadas oportunistas. Tá bem? Em relação aos valores, não é? Eles são medidos em números. Então, maior de 500 células por microlitro, acredita-se que esse indivíduo está saudável, não é? E de 350 até 500 células, acredita-se que sim, essa pessoa está normal, mas ele carece de uma monitoria, de um acompanhamento regular. Significa que pequeno deslize, esse indivíduo pode entrar em problemas, não é? A imunidade pode estar comprometida. De 200 células a 350 células, esse indivíduo está comprometido moderadamente, não é? Está moderadamente, não é? E depois, abaixo de 200 células, esse indivíduo, infelizmente, está com a imunidade muito enfraquecida. Isso para os adultos, porque se for recém-nascido, por aí aos 7 meses ou 1 ano no máximo, então o seu nível de células abaixo de 750 também sua imunidade está muito comprometida. Tá bem? Então, nós doseamos esse exame com certas indicações. Primeiro, diagnóstico inicial. Todo doente que carece de algum diagnóstico inicial é preciso fazer exame de CD4+. Controle do tratamento. Todo indivíduo em seguimento, ou seja, em TARV, ele carece de ser seguido mediante o exame de CD4. Prevenção de certas doenças, aquelas oportunistas que nós mencionamos. Então, previne-se por meio do exame CD4. E não só também a avaliação da gravidade. Aproveitamos ver quantas células esse indivíduo tem e em função daquilo que é a gravidade. Agora, nós podemos ver escrito ali, só um outro sim, não é? CD4 mais e CD4 sem nenhum sinal mais ou negativo. A palavra CD4, a sigla CD4, ela representa uma proteína que está na superfície de uma célula, que são os linfócitos. Então, CD4 é uma proteína que está naquela superfície ali, ok? Ao passo que o sinal, aliás, para além dessa proteína, também CD4 pode significar como um exame. Então, o sinal positivo, ele significa que a célula, ela possui essa tal proteína na superfície externa, não é? Então, esse era o resumo que nós desejávamos dar a conhecer para meu querido membro, para o nosso querido seguidor, não é? Que isso deve ser sabido, tá bem? Até lá. Comente qualquer coisa assim que assistir o vídeo, pois isso também vai nos ajudar imensamente. Obrigado.